Que Jesus, nosso Mestre querido, esteja em nossos corações. E hoje nós vamos iniciar o capítulo número 14, o 14º capítulo, mas eu queria voltar um pouquinho no 13º capítulo, e nós que acompanhamos este longo capítulo, uma coisa eu queria salientar, que eu queria agradecer, fazer um agradecimento mesmo, porque a gente não sabe, a gente não conhece, a gente não vê que o amor que os Espíritos têm por nós, né? O amparo, o amor, a dedicação que eles têm com todos nós. Estamos aqui vendo o Segismundo sendo preparado para ser encarnado, mas todos nós temos essa proteção. Então eu queria deixar gravado o nosso agradecimento. E vamos então começar o 14º capítulo, que se chama Proteção. E essa proteção continua, né? Segismundo agora já está ligado ao corpo de Raquel, né? Mas essa proteção continua, e nós vamos ver até onde vai essa proteção, né? Até o dia do desencarne, né? Nosso, veio essa proteção. Então vamos ao texto. No dia imediato, logo que descansei dos meus afazeres cotidianos, atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Então eu queria deixar gravado também que André Luiz nunca deixou, né, os seus afazeres lá em nosso lar. Ele sempre teve os seus afazeres e a responsabilidade do trabalho, né? Mostrando para nós como é importante o nosso trabalho. Então ele nunca deixou, e ele estava ansioso para ver a Raquel. E então, quando era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo e os amigos construtores, operando na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. Então, quando o André chega, ele vê os espíritos envolvidos na encarnação do nosso amigo Segismundo, todos lá trabalhando, né? Para que as coisas acontecessem da melhor maneira possível, né? Então Apuleio, que é o chefe dos construtores, recebeu com amabilidade. Ele disse: a esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem fisicamente. Embora mantivesse o corpo em posição de repouso, estava superexcitada e inquieta. Então nossa irmã já estava sentindo o corpo diferente. Algo já estava acontecendo, né, no íntimo do corpo dela. Algo já estava bem diferente, né? Então ela já estava sentindo mesmo. E aí o nosso irmão continua. Nossa irmã Raquel, esclareceu-me o diretor, começa o esforço de adaptação. Por enquanto, e durante alguns dias permanecerá indisposta, todavia a ocorrência é passageira. Todas as mulheres passam por essa indisposição, né? Isso aí é uma coisa natural nas grávidas. Algumas passam em dias, outras têm enjoos, né? Então tudo isso aí é uma coisa normal e passageira. Prossegue. Não conseguirá dormir? Perguntei. Mais tarde, respondeu ele, por agora terá o sono reduzido até que se formem os folhetos blastodérmicos. É onde começa tudo, né? Com 2 folhetos blastodérmicos que vai
se formando e dá origem ao embrião. Ele vai em frente e fala: é o serviço inicial do feto e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Então a equipe espiritual chefiada pelo nosso irmão Apuleio dá todo o suporte para que a vida corporal se concretize, com a cooperação magnética dos construtores espirituais. Formam-se os folhetos que vão dar origem aos órgãos, né? Observei interessado a extraordinária movimentação celular do movimento da estrutura do novo corpo em formação e notei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse escutado com a exatidão devida. Então todos os espíritos estavam realmente tarefados, supervisionado pelo Apuleio, que estava atentos no desenvolvimento daquele corpinho que estava em formação. Veja aqui, nesse caso, não vem ao caso que eu vou falar agora, porque aqui está praticamente um dia, né? Um dia após que ela estava grávida, um dia só ela estava grávida. Mas eu fico imaginando, né, todos nós que já fomos pais, ver a formação, ver como a mulher, ela com o passar dos dias, ao passar dos meses, o corpo dela vai se transformando, né? É uma coisa assim sensível para nós, uma coisa muito importante para nós. Ver a barriga crescendo, né? E todo mês a gente vai ao médico acompanhando, ver o progresso, né, das mulheres, depois o nenê chutando a barriga, tudo isso marca muito. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque isso que emociona muito a gente só vê o lado material. Já pensou se nós tivéssemos condições de ver o lado espiritual, a proteção que os espíritos nos dão todos os dias, todo momento, para que a coisa funcione normalmente? Imagina, eu fico imaginando a gente tendo contato direto com os espíritos envolvidos na situação, se a gente tivesse condições de estar observando, e aí a gente ia dar mais importância, né? A gente ia ver as coisas com outros olhos. E aí Apuleio continua: a engenharia orgânica, exclamou o chefe do trabalho bem-humorado, reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. O desenvolvimento de um simples óvulo de um bebê é algo realmente incrível e bastante complexo, né? Então, isso é uma coisa divina. Eu acho que é uma coisa tão extraordinária que como a gente está nesse plano e na situação que a gente se encontra, a gente não tem nem condições de avaliar, né? E que o trabalho dos espíritos construtores é muito importante e que se a gente tivesse sem essa proteção, eu nem sei o que seria. Então a gente é só agradecendo mesmo, né, essa proteção. Aí André disse: reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos crepúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico, em redução, era francamente mecânico.
obedecendo à disposição naturais do corpo orgânico, mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. Então veja a importância da magnetização de cada célula em desenvolvimento, que vai se transformando em um aparelho futuro do corpinho de Sigismundo, no molde do perispírito em questão. Quer dizer, é o amparo mesmo, né? É aquele trabalho em equipe que, juntamente com os pais, que os pais também têm uma responsabilidade muito grande, esse conjunto a gente vai trazer um espírito para reencarnar, né? E que são nossos filhos, que nós temos que ampará-los da melhor maneira possível, né? E continuando, no intuito talvez de justificar o desvelo empregado, Apuleio explicou-me atencioso: temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos celulares do embrião, na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão difícil, projetada e elaborada, não venha a falhar de início por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados todos os compromissos. Então, nosso irmão Apuleio disse que os espíritos construtores têm a responsabilidade enorme na encarnação de um espírito, para que esse espírito continue sua caminhada na evolução, né? Mas que os encarnados de paz também têm sua responsabilidade, como eu disse, todos temos, né, a responsabilidade. E que hoje nós sabemos disso, né? Que hoje nós temos a condição, o Espiritismo nos dá essa condição, aclareia a nossa mente, aonde sabemos de todas as nossas responsabilidades. Então, escutava-lhe a palavra experiente e sábia, o André Luiz dizendo, né? Com muita atenção, a fim de que aproveitarem todo o conteúdo educativo. Em razão disso, prosseguiu ele, o aborto, muito raramente, se verifica obedecendo à causa da nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas, ou aos excessos de leviandade, a inconsciência criminosa das mães, menos preparada na responsabilidade e na compreensão para que este mistério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhes resistência ao projeto de fuga ao dever. Quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, se tratando de luta aberta contra nossos irmãos, nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregue à própria sorte. Então veja, quando eu falei que todos nós temos a proteção, temos o carinho, temos o amor da espiritualidade amiga,
até nesses casos, eles vão até as últimas consequências para que os pais, principalmente a mãe, retroceda nessa ideia de tirar o filho, de não querer mais, né? Então, todos nós sabemos que a gente tem essa ajuda, mas tudo tem o seu limite, tudo tem o seu momento. Quando uma pessoa está decidida a fazer uma coisa errada, e nós, de uma certa forma, queremos ajudar, e se a gente percebe que essa pessoa não quer ajuda, não adianta, né? Então, o que acontece? Essa pessoa tem que chegar no momento dela pedir essa ajuda, aí sim. Mas nós também sabemos que tem dois tipos de aborto, né? O aborto espontâneo e o aborto provocado. O que é o aborto espontâneo ou involuntário? Ocorre quando o espírito que está reencarnando recua do seu compromisso. Talvez com medo, talvez com receio, que venha acontecer na sua vida futura. Como o laço fluídico está muito tênue, ele consegue romper esse laço e desistir dessa encarnação. Aí a mãe começa a passar mal, né? Vai ao médico e constata que perdeu o nenê. Meimei tem um texto que chama Aborto Involuntário, e ela fala assim: se perdeste esse ou aquele filhinho no aborto involuntário, não te incrimines, nem te lastimes. Muitos espíritos, por força de circunstâncias criadas por ele mesmo, chegam até o limiar da reencarnação, necessitando voltar à espiritualidade, a fim de se prepararem com mais segurança para usufruírem com êxito a concessão da nova existência do mundo. Meimei. E o aborto voluntário ou provocado? Os pais que não se preparam para receber um filho devido às circunstâncias da vida, faz a triste opção do aborto. Na pergunta 358 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E os espíritos respondem: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, quem impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Hoje, graças a Deus, tem muitas instituições, muitos centros espíritas que trabalham com gestantes, com cursos, com orientação, com evangelização, dando todo apoio com enxoval e até alimentação. É nosso dever, de toda vez que nós depararmos com uma situação tão degradante assim, de tentarmos intervir também, né? Tentarmos colocar uma sementinha na cabeça dessa mãe, para que ela não venha a cometer um ato assim. Aí, eu procurando, eu achei um textinho que fala assim: se os nossos irmãos espirituais têm dedicação total por nós, um dia aprenderemos a amar e assim
cuidaremos uns dos outros com muito amor. Muito obrigado a todos.